Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Nesta videoaula, nós vamos estudar a representação decimal de números racionais. Nós vamos ver como é que a gente faz para somar, subtrair, multiplicar e dividir números que estão nessa representação. Mas antes, alguns recados. Deixa logo seu curtir nessa videoaula, porque eu sei que às vezes você se esquece de fazer isso. Não esqueça também de inscrever-se no canal se você não está inscrito. Ajude esse canal a crescer para que ele possa atingir mais alunos e ajudar na formação de mais pessoas. Além disso, se você puder, considere ajudar quem lhe ajuda. Acesse www.lcmaquino.org/ajude. Vamos agora lá para a videoaula. Vejamos aqui nessa aula como é que a gente escreve um número racional numa representação decimal. Então, digamos que eu tenho um número racional e eu vou escrevê-lo, a depender desse número racional, ele vai poder ser escrito na forma decimal finita, ou com finitas casas decimais, e ele vai ter essa cara aqui. Ele vai ter duas partes, né? E vai ter um símbolo separando essas partes. A primeira parte é a parte inteira. Essa parte inteira vão ter uma certa quantidade de dígitos. Nesse caso aqui tem n mais 1 dígitos, né? Que começa no 0 e vai até o n. Então tem ao todo n mais 1 dígitos. O separador, que aqui no Brasil a gente usa vírgula, né? Que em outros países, então notação, por exemplo, em inglês, você vai usar ponto ao invés de vírgula. E você vai ter outra parte, que é a parte fracionária. Aí vai ter os dígitos, né? B1, B2, B3, até Bm. Aqui no caso eu tenho m casas, né? Então m dígitos. Cada dígito desse aqui vai ser um algarismo de 0 a 9, né? Então, você vai ter um número nesse formato aqui, tá certo? Bom, vamos ver um exemplo numérico para ficar mais clara essa questão aqui. Vejamos aqui um exemplo numérico de como é que a gente faz, né, a escrita de uma fração em uma forma decimal finita. Então, essa fração aqui vai poder ser escrita dessa maneira. Como é que a gente vai proceder? Vamos pegar aqui 49 e vamos dividir por 4. Bom, aí como é que divide esses dois números inteiros, né? Vamos lá, eu pego o 4 aqui, vou poder dividir por 4, vai dar 1. 1 vezes 4 é 4, e 4 para 4, 0. Vai descer o 9. 9 dividido por 4 vai ser 2, 2 vezes 4, 8. 8 para 9, 1. Não dá para dividir 1 por 4, eu completo com um 0 aqui e boto a vírgula. Bom, 10 dividido por 4, eu posso botar 2. 2 vezes 4 é 8. 8 para 10 vai sobrar 2. Bom, 2, eu boto um 0 aqui, porque não dá para dividir 2 por 4, vai ficar 20. Não preciso colocar a vírgula de novo, né? Não vai ter duas vezes a vírgula aqui. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, no final das contas, esse número aqui, que é essa fração, 49 sobre 4, ou 49 quartos, é escrito como sendo 12,25. Fazendo lá a comparativa, ó, você tem aqui o separador, olha só, a vírgula. Você tem aqui a parte fracionária, onde cada dígito é o 2 e o outro é 5. Então, é como se fosse B1, é como se fosse aqui o meu 2, aliás, né? Desculpa, escrevi errado. E o B2 aqui, ó, é o meu 5, tá? E aqui, ó, os dígitos são o quê, né? O nosso A0 é o 2 e aqui o nosso A1, né, vai ser o 1. Se eu tivesse mais outro aqui, seria um A2, depois um A3, um A4 e assim vai, tá? Então, esses são os dígitos, digamos assim. Então, esse número escrito numa maneira, de uma forma decimal finita, né? Ou seja, tem uma quantidade finita de casas decimais, vai ser isso daqui, certo? Ou seja, escrever 49 sobre 4, 49 quartos é o mesmo que escrever 12,25, beleza? Vejamos agora uma outra maneira que um número racional pode ser representado, a depender desse número, que vai ser na forma decimal infinita e periódica, é também chamada de dízima periódica. Nesse caso, você vai ter infinitas casas decimais. Como assim? Bom, então a parte inteira é igualzinho ao que a gente tinha antes, né? Você pode ter uma parte inteira, que vai ter lá os dígitos do número, vai ter o separador, que é a vírgula. Agora, desse lado aqui, o que acontece? O número de casas ele é infinito, ele não acaba aqui. Só que ele tem uma característica interessante. Bom, ele pode ter uma porção aqui no início, tá? Ou essa porção ela pode também não ter. E aí, o importante é que vai aparecer uma certa porção que se repete, e essa porção é chamada de período. Então, se você reparar aqui, ó, BK mais 1, BK mais 2, aí seria o próximo, BK mais 3, e assim vai, até chegar em BM. Veja que essa porção ela se repete aqui, ó. BK mais 1, BK mais 2, 700 até BM. Repetiria de novo, BK mais 1, BK mais 2 até BM. E assim vai indefinidamente. Então, esse tipo de número aqui, que é chamado de dízima periódica, ela vai ter essa característica, né? Ou seja, a parte fracionária vai ter infinitos dígitos, então vão ter infinitas casas, tá? E dentro dessas casas vai ter um bloco lá, que é o período que se repete a partir de um certo momento, tá? Então, e continua se repetindo indefinidamente. Então, isso aqui você vai ter, então, um número racional nesse formato. Vejamos um exemplo numérico para isso aqui ficar mais claro. Vejamos então aqui esse exemplo, onde é para determinar a representação decimal com infinitas casas, né? E periódica, ou seja, uma dízima periódica desses números. Então, esses números vão poder ser representados assim. Vamos lá, então vou começar aqui pegando 35 e dividindo por 9. Bom, 35 por 9, não dá por 4, porque dá 36, né? Então vai ser 3. 3 vezes 9, 27. 27 para chegar lá no 35, está faltando 8.
Bom, 8 dividido por 9 não dá, então vamos botar aqui o 0 e botar a vírgula. 80 dividido por 9 vai dar quanto? Bom, 9 vezes 9 daria 81, então não é 9, então seria 8. 8 vezes 9 é 72. 72 para 80 sobra 8 de novo. E aí, veja, eu colocaria 0, porque não dá para dividir 8 por 9, faria 80 por 9, daria 8 de novo, e assim continuaria agora, ó. De novo, 9 vezes 8 vai dar 72, que para 80 vai sobrar 8, bota o 0 de novo, 80 por 9 dá 8, e veja que esse processo continua aqui, ó. Então, esse número 35 nonos, ele é escrito em forma decimal, 3,8888, e eu vou botar esses 3 pontinhos aqui para representar que ele continua indefinidamente. Então, veja que o período aqui é simplesmente o dígito 8, veja também que não tem nenhuma parte aqui antes, né, entre a vírgula e o período, né? Então, eu tinha falado para vocês que na dízima periódica pode acontecer isso, né? Então, está aqui um exemplo de uma dízima periódica onde tem esse formato. Vamos ver agora esse outro exemplo. Ó, vamos lá, eu tenho 56 e quero dividir por 45. Bom, não dá por 2, né? Porque daria 90, então tem que ser 1. 45 vezes 1 para 56 vai faltar quanto? Bom, vai ter 11, né? É o que vai faltar. Vamos lá, 11 por 45. Agora não dá para dividir, vou botar o 0 e botar a vírgula aqui. 110 por 45, quanto é que dá? Bom, se fosse 2, daria 90, né? 3 já vai passar, já vai dar 135, não é isso? É, então seria 2 mesmo. 2 vezes 45 dá 90, e 90 para 110, quanto é que dá? Dá aqui sobrando 20. Bom, 20 por 45, não dá para dividir, vamos botar o 0. E agora quanto é que dá aqui? Bom, 4, porque 4 vezes 5 dá 20, para 2, né? 4 vezes 4, 16, vai dar 180. Então, 180 para 200, sobra 20 de novo. Aí, veja, continua. 20 não dá para dividir por 45, coloca o 0, aí vai dar 4 de novo. Vai dar 180 de novo, que para 200 vai sobrar 20. Aí, 20, vou botar o 0 de novo, que não vai dar para dividir, né? Aí vai ficar 200 por 45, vai dar 4 de novo, e assim vai. Veja, então, que esse número aqui, ó, 56 sobre 45, vai ser 1,24444, e assim continua. Então, veja que agora eu tenho uma primeira parte, que não faz parte do período, né? Que é o 2, ó. Que é depois logo aqui entre o separador, né, e a parte que é realmente o período, e depois vem o período, que no caso aqui é o número 4, tá? Então, veja que uma dízima periódica pode ter essas duas situações. Então, nesse caso aqui, a gente chama de uma dízima periódica simples, aqui de uma dízima periódica composta, tá? Mas, enfim, o importante para mim aqui é você perceber que, dado um certo número racional, pode ser que ele tenha uma representação com um infinito número de casas, sendo que em algum momento dessas casas aqui vai ter um certo padrão, que é o período, que se repete indefinidamente, beleza? Uma outra notação que a gente pode ter para dízima periódica é justamente uma onde, ao invés de aparecer aquelas reticências, né, colocando como se continuasse indefinidamente, na parte do período dessa dízima periódica vai aparecer uma barra em cima. Então, se você vê um número com essa representação, você já sabe, é uma dízima periódica, e ele está querendo dizer que aquela parte onde tem a barra é o período, então, portanto, ela se repete indefinidamente naquele número, certo? Então, é isso que você vai ter nessa notação. Vejamos um exemplo para a gente poder treinar isso aqui. Vejamos aqui esse exemplo, onde a gente tem que identificar a parte periódica das dízimas. Então, temos aqui uma primeira dízima, que é 7,22222, e assim vai. Bom, então, o período aqui é 2. Alguém poderia dizer, professor, não poderia ser 22? E aí ficaria 22, 22, 22? Bom, então aí alguém poderia dizer que era 222, e ficar 222, 222, 222, e assim vai. Então, na verdade, a gente vai pegar o menor, a menor quantidade aqui. Nesse caso é 2, então seria 2, 2, 2, 2, 2, e assim vai. Então, isso aqui vai ficar 7,2 e uma barra em cima. Então, quando você vê um número escrito dessa maneira, está dizendo que é uma dízima periódica, então tem infinitas casas decimais, e o 2 é o período, é aquele número que se repete indefinidamente. Vamos ver agora o segundo exemplo. Então, vamos lá, ó, 145, vírgula. Bom, onde é que está aqui o padrão? Veja, não é 11, nem 21, nem 23, então, olhando aqui, seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Depois, ó, 1, 2, 3, 4, depois 1, 2, 3, 4, e assim vai. Então, quem que vai ser essa dízima periódica? Vai ser 145, vírgula. Aí tem 1, 1, 2, 1, 2, 3, né? Então, a primeira parte aqui, ó, 1, 1, 2, 1, 2, 3. É a parte que não é periódica. Depois vem a parte periódica, que é 1, 2, 3, 4. E aí uma barra aqui em cima. Então, isso aqui, se você ver essa notação escrita, quer dizer, você tem esse número racional, que tem essa representação decimal com infinitas casas. Aqui a parte inteira, a parte fracionária é essa. Essa primeira parte não se repete, é a não periódica, né? Que essa seria 11, 21, 23. E a parte que se repete até indefinidamente aqui é 1, 2, 3, 4, certo? Então, isso aqui é a representação desse número, beleza? Vamos ver agora como é que a gente faz para somar dois números que estejam na forma decimal finita, ou seja, que tem infinitas casas decimais. Mas antes, eu já mereço o seu curtir.
Deixa aí o seu curtir nessa videoaula. Não esqueça também de compartilhar nas suas redes sociais. E inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito. Ajude esse canal a crescer para que ele possa atingir mais alunos e ajudar mais pessoas nos seus cursos de graduação. Bom, então vamos lá. Como é que a gente faz para somar esses dois números, né? A ideia é super simples. Você vai pegar deixa eles alinhados aqui, ó, em relação ao separador, a vírgula, né? E aí você vai somar a parte fracionária com a parte fracionária e a parte inteira com a parte inteira, tá? Você vai somar normalmente, tá? Sendo que, às vezes, pode ser que quando você faz a conta aqui, pode ser que vá 1, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 8 e 4, daria 12, né? Ficaria o 2 aqui, esse 1 vinha para cá, né? Aí você jogaria lá para a parte inteira, tá? Então, mas é assim que você vai fazer para somar dois números que estejam na forma decimal finita. Vamos ver um exemplo numérico que fica mais fácil. Vejamos aqui esse exemplo, nós temos essas duas somas aqui para resolver. A primeira aqui, como a gente vai fazer? Vamos lá, 2,78, vamos colocar aqui, ó, 14,63, veja que eu alinhei pela vírgula aqui, né, para facilitar. Então, vamos lá, ó, vamos somar. 8 com 3, 11, vai 1, né? 7 e 1, 8, 8 com 6 vai dar 14, então vai 1. 2 e 1, 3, 3 com 4, 7, aqui não foi nada, vai ser 1. Então, se eu tenho 2,78 mais, né, 14,63, isso dá 17,41. Então, isso aqui é 17,41, beleza? Aqui, como vamos fazer de novo, ó, eu tenho 28,6321. E aqui eu tenho 5,45. Veja que a quantidade de casas aqui é diferente. O que você faz? Você completa com zeros. Ó. Você pode botar zeros aqui depois, à esquerda, né, do número, que não vai fazer diferença. Então, 5,45 é a mesma coisa que 5,4500, tá? E agora o que a gente faz? A gente soma esses números, vai ficar assim. Aqui vai dar 1, né? Aqui vai dar 2, aqui vai dar 8, aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 10, aí vai 1, né? 8 e 1, 9, 9 com 5, 14, vai 1, 2 e 1, 3, tá? Então, se eu somar 28, 63, 21, ou seja, 28,6321, com mais 5,45, o resultado é esse daqui, ó. O resultado vai ser 34,0821, beleza? Então, é simplesmente assim que você faz a soma de dois números que estejam na forma decimal com infinitas casas decimais. Vejamos agora como é que seria para você subtrair dois números que estejam na forma decimal finita, né? Então, você vai alinhar pelo separador e vai fazer a subtração como você faria normalmente se fossem inteiros, né? Cada uma dessas partes. Sendo que pode ser que você precise emprestar, digamos assim, tomar um aqui da parte inteira, né? Para vir aqui para a parte fracionária. Mas a separação é tranquilinha para fazer. Vejamos então agora um exemplo numérico para ficar mais claro como é que é isso aqui. Vejamos então aqui essas subtrações. Então vamos lá, 5,42 eu quero subtrair por 2,15, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá. A gente vai fazer assim, ó. A parte fracionária aqui, vamos começar, né? 5 para 12 vai dar o quê? Vai dar 7, tá? E aí eu vou precisar ter um aqui, né? Vou ter tirado aqui emprestado um para vir para cá, né? Então aqui na verdade aqui vai ser 3, né? Bom, 1 para 3 vai dar 2, ok? Aqui não preciso fazer nada, não preciso emprestar. Aqui vai ficar agora 2 e 3 vai dar, ou melhor, 2 e 5, né? Vai dar 5 menos 2 vai dar 3. Então veja, no final deu 3,27. Então 5,42 menos 2,15 é igual a 3,27. Veja que a conta começa pela parte fracionária, né? Isso é importante aqui, beleza? Vejamos agora esta outra conta aqui e vamos lá, olha só. Essa conta aqui a gente tem que tomar cuidado com o jogo de sinal. Por quê? Veja que, considerando só a parte inteira, né? Não preciso nem olhar aqui para a parte fracionária. 20 ele é mais do que 14, né? Desconsiderando aqui o sinal. Então quer dizer que o resultado dessa subtração aqui tem que ser um número negativo, né? A gente já fez lá a regra de sinal para números inteiros. A regra de sinal dos números inteiros vai valer aqui também. Então vai ser negativo o resultado. Só que aí para fazer a subtração a gente vai colocar o maior deles aqui em cima, né? O maior desconsiderando o sinal, né? E o menor aqui embaixo. Bom, e aí eu vou ficar com desse jeito, 20,138 menos 14 por vírgula, né, 24. Só que o que acontece? Está faltando casas decimais, então completa aqui com o zero, tá? Então o que tiver faltando em casa decimal, completa com o zero aqui na esquerda. E agora eu vou fazer a subtração. Bom, 0 para 8, né, vai dar 8, né? Agora 4 para 13, né, eu vou precisar fazer para 13, porque não tem como fazer 4 para 3, significa que vai ter que emprestar, né, então aqui vai ser 0. Então vamos lá, 4 para 13 vai dar quanto? Vai dar 9, ok. Bom, agora eu preciso fazer 2 para 0, ou seja, 2 para 10. Só que não dá para fazer, eu precisaria, na verdade, tomar emprestado, né? Daqui. Só que não tem como tomar emprestado daqui. Por quê? Porque aqui é 0, né? Então, na verdade, aqui vai passar a ser 9, né? E aqui vai passar a ser 1, tá? Porque eu precisei tomar emprestado, né? Naquele valor de cá, né? Para ficar 1. E aqui que era
o zero passou a ser 9. Bom, e aí finalmente eu vou conseguir ter aqui o nosso zero aqui para ser o 10. Então 2 para 10 vai dar 8, certo? Eu já tinha feito aqui os empréstimos, agora 4 para 9 vai dar 5, tá? E 1 para 1, 0, não tem o que fazer. Então no final o resultado aqui é 5,898, só que tem que ter o menos na frente, porque desconsiderando o sinal, esse 20 ele vai ser mais do que esse 14, né? Então, no final, esse número todo, que é esse número decimal, ele vai ser maior do que esse número decimal daqui, né? Desconsiderando o sinal novamente. E aí, por isso que eu tive que botar o menos aqui na frente, beleza? Vejamos agora como é que a gente faz para fazer a multiplicação de dois números na forma decimal finita. E aí o que você vai fazer é o seguinte, você vai fazer as contas ignorando que existe aquela vírgula aqui, tá? Basicamente é assim que você vai fazer normalmente, como se fossem dois números inteiros, né? Composto aqui por todos os dígitos, né? E aí no final você vai decidir a posição da vírgula considerando a quantidade de casas. Então se você tinha M casas aqui e J casas aqui, aqui vai ter M mais J casas, tá? Por exemplo, se tinha 2 casas e tinha 3 casas, aqui vão ter 5 casas. Pode ser que na sua conta acabe aparecendo aqui algumas casas com o dígito 0, e aí você vai poder desconsiderar, né? E aí vai diminuir um pouquinho esse valor aqui, não vai ser exatamente a soma, né? Então, por exemplo, posso ter 3 casas aqui, 2, e aqui dá de tal maneira que não seriam 5 casas, podem ser só 2, porque as outras 3 vão ser todas de 0, você vai poder desconsiderar. Mas, de qualquer maneira, a ideia básica é essa, beleza? Vamos ver um exemplo numérico para ficar mais claro isso aqui. Vejamos aqui agora um exemplo para multiplicar dois números com forma decimal finita, né? O número de casas decimais aqui finita. Então, nós vamos ter 3,12 e vamos ter que multiplicar por 5,4. Então, vai ficar o seguinte, ó, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 3, 12, tá? Agora a gente faz 5 vezes 2, 10, então vai 1, 5 vezes 1 é 5, com 1, 6, depois 5 vezes 3, que dá 15, tá? E aí vai ficar, ó, 8, 4, 8, aqui vai dar 6 e aqui vai ser 1. Agora aqui vem, olha só. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 2. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 1. Então, ao todo, eu tenho 3 casas decimais. Eu conto 1, 2, 3. E aí ficou assim, ó. Esse número final vão ter 3 casas decimais. Veja se eu tivesse dado um 0 aqui, eu ia desconsiderar e ia ficar só com 2 casas decimais, né? A resposta final. Mas, de qualquer maneira que eu não tinha, ele vai acabar caindo. Mas veja que vai ficar 3, ó. Então, 2 com 1, 3. Casas decimais. Então, a resposta disso aqui é 16,848, beleza? Vejamos aqui, então, como é que faz para dividir dois números que estejam na forma decimal finita. E esses números, o que vai acontecer é o seguinte, olha só. Quando você estiver fazendo divisão, né? Então, você vai ter, vamos lembrar aqui da nomenclatura, né? Você tem o dividendo, você tem o divisor, você tem o resultado aqui, é o quociente, e você tem o que sobra, que é o resto, né? Então, isso aqui que já é a nomenclatura. Bom, então esse número vai estar no dividendo, esse número aqui vai estar no divisor. O que vai acontecer é o seguinte, você vai ter que sair correndo as casas decimais aqui, ó, até que a sua vírgula, né, fique aqui no extremo final e não tenha casas decimais mais para cá. E a mesma coisa vai ter que fazer para cá, ó. Você corre uma casa aqui, corre uma casa aqui, corre uma casa aqui, corre uma casa aqui, até o final, tá? Quando você estiver fazendo essa corrida, digamos assim, né, para daí o dividendo ficar só um número inteiro e o divisor ficar só um número inteiro, pode acontecer de começar a faltar casas, seja no dividendo ou seja no divisor. E aí você completa com zeros quando isso acontecer, beleza? Vamos fazer um exemplo numérico para ficar mais claro como é que funciona isso, tá certo? Vejamos agora o exemplo de divisão de dois números que estão aqui na forma decimal finita. E aí o que você vai fazer? Você tem aqui, ó, 15,48. Quer dividir isso aqui por 2,4. Você vai fazer o seguinte, olha só. Você vai correr uma casa aqui e corre uma casa aqui. Bom, mas agora você tem que correr mais uma casa aqui. E quando você for correr mais essa casa, não tem o que colocar, então você coloca 0. Então, o que você faz no final é ficar 1.548 dividido por 240. O resultado dessa operação vai ser o mesmo resultado de 15,48 dividido por 2,4. Essa que é a ideia. Bom, então 1.548 dividido por 240, o primeiro número que vai dar aqui vai ser o quê? Vai dar 6. Então, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. A 2. 6 vezes 2, 2. Com 2, 14. Então, vai ser 1.548 menos 1.440. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 8, vai dar 108, tá? Bom, então 108 por 240. Não dá. Vou botar um zero aqui e vem a vírgula aqui, né? Bom, 1080 por 240 vai dar 4. Então, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. A 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, com 9. Então, vai ficar 960 aqui, né? Bom, 960 para 1080 vai dar quanto? Vai dar 120, não é isso? Então, aqui é 0, aqui é 2, aqui 1. Então, dá 120.
Bom, agora 120, 240 não dá, vou botar um zero, tá? E agora eu tenho 1.200 por 240. 1.200 por 240 vai ser 5, ó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. A 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Então, veja que dá certinho aqui, ó. Esqueci de colocar o menos aqui. Então, o resto aqui deu 0. Então, veja, dividir, né? 15,48 dividido por 2,4, o resultado é 6,45, beleza? Então, agora, pausa a videoaula, refaz as continhas que tem aqui na videoaula, faz mais contas desse tipo, né? Tanto de multiplicação, divisão, subtração e soma, né? De números em forma decimal, para você ir podendo treinar. Veja também que aqui, só falando nessa videoaula, nessas operações, para uma quantidade finita de casas decimais. E quando você tiver uma quantidade infinita de casas decimais, que são o caso lá das dízimas periódicas, como é que a gente faz? A gente vai ter que ver isso na próxima aula, beleza? Então, vejo você lá. E então, o que você achou dessa videoaula? Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Resolve também esse exercício que eu estou deixando aqui para você poder ir treinando e coloca na seção de comentários a sua resolução. Em alguma parte dessa tela também está aparecendo mais videoaulas desse curso, para você poder continuar no estudo. Se você chegou até aqui e não está inscrito, inscreve-se no canal, ajuda esse canal a crescer, deixe também seu curtir nessa videoaula e compartilhe nas suas redes sociais. E eu vejo você na próxima videoaula. Até mais e tchau!